Fala, gurizada, beleza? Vamos lá então para a gente fazer uma análise da primeira parte da entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini ontem, após a vitória do Grêmio sobre o Guarani de Bagé na Arena do Grêmio, onde ele relata que ficou muito irritado com algumas situações. E eu quero passar para vocês exatamente isso, a minha visão do que está sendo colocado, e quero que vocês opinem também, porque ele fala algumas situações e ele expõe isso numa coletiva, expondo o grupo. E aí eu até fiz um comentário nas minhas redes sociais, no meu Twitter, vou deixar aqui para vocês seguirem, como é que tu vai para a coletiva e tu expõe teu grupo de jogadores porque tu fez um pedido e eles não cumpriram? E aí fica a pergunta, o que isso representa no mundo do futebol, onde tu tem que gerir um grupo e administrar um grupo de jogadores, mesmo que tu esteja na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim, a vaidade que pode ter entre os jogadores pode não repercutir, pode não soar tão bem para alguns quanto para outros. Por exemplo, na entrevista ele queimou muito os volantes. E a gente sabe que o Lucas Silva é longe, né, de ser ruim quanto é o próprio Thiago Santos. É ruim, talvez seja um pouco exagerado, mas ele não é tão bom assim. Ele é um bom volante, que sabe marcar e que sabe destruir. Agora, fazer saída de bola e atacar não é com ele. Vocês concordam isso comigo, né? Quem não concorda já comenta aqui também, né? Não esquece de dar o like no vídeo aí para a gente poder continuar falando. Porque o Mancini ele falou o seguinte, no momento da entrevista ele fala assim, vamos abrir aspas aqui, ele diz assim: a verdade é que o time não teve um desempenho na maior parte da partida, quando o adversário marcou no bloco baixo, que nós todos esperávamos. Ele quis dizer que não teve um desempenho tão bom quanto ele esperava, como ele esperava, quando o adversário estava jogando no bloco baixo, na marcação dentro da grande área. E eu já disse, chamei atenção no intervalo e corrigi algumas coisas. O importante é que a gente está vendo. O importante é que nós estamos vendo. Um time que veio na marcação 5-4-1, nós tínhamos pouco espaço de criação. Nós fomos muito lentos no giro da bola, quanto na saída de três, quanto na entrada do campo do adversário. Foi pedido isso, esperávamos isso. Foi passado para os atletas. O jogo ficou carregado, é um jogo que irrita o treinador. E aí ele coloca depois o seguinte: no segundo tempo voltamos ainda com um pouco de dificuldade. Por isso a troca dos dois volantes, porque eu queria o passe em vertical. É óbvio que tem características diferentes no elenco de cada jogador. E aí ele tenta dar uma amenizada, porque ele deu praticamente os nomes do problema que aconteceu durante o jogo. E a minha preocupação é exatamente essa. As coisas que estão acontecendo no time do Grêmio hoje são as mesmas de 2021. Só que agora ele parece que ele ganhou uma moral. E ele foi para a entrevista e sentou o pau no jogador. Sentou o pau na situação em que ele fez os pedidos e as coisas não aconteceram. O ano passado ele não fazia isso. Claro, era um trabalho de recuperação, ele precisava ganhar o grupo, precisava fazer com que o time subisse para a primeira divisão, não caísse, né? O Grêmio caiu e agora começa a temporada, o campeonato, e ele no time titular tem 3 alterações do ano passado para cá. Só que quando ele faz as substituições, o time do Grêmio melhora. Eu fiz aqui um vídeo anterior falando, principalmente do Fernando Henrique. Eu quero que vocês deem uma olhada, vou deixar no final do vídeo para vocês assistirem. Porque ele bota um guri para jogar. Eu falo guri porque o Fernando Henrique tem 22 anos, tem vitalidade, sabe marcar, ele sabe fazer a saída em 3 que ele pediu, ele sabe dar o passe em vertical que ele pediu. E aí ele fica insistindo com o Thiago Santos. E aí eu fico pensando assim, ele até falou que os melhores têm que jogar, que não é pelo salário, não é pela idade, se for bom vai jogar. Até isso ele acaba sugerindo, falando, né, dando exemplo do próprio Gabriel Silva, que entra muito bem. O Gabriel Silva vai ser uma boa resposta para o Grêmio, vai ser um bom escape para o restante da temporada. Ele está entrando como um extrema e está arrebentando no lado. Só que quando ele entra como extrema, o Grêmio perde um poder de marcação.
mas o Grêmio pensa que vai jogar sempre propositivo, que é a ideia do que ele está passando. Que ele acha que vai acontecer isso durante o campeonato da Série B inteira, que o Grêmio vai ser um time que vai jogar propositivo contra os outros adversários. Mas ele ainda não conseguiu ajeitar o time que faça, que amenize ou que combata um jogo reativo do time adversário. E quando ele vai fazer isso, ele está jogando com o Thiago Santos e o Lucas Silva. O Lucas Silva, sim, é um cara que sabe sair jogando, que tem bom passe, que tem uma virada de jogo muito boa, chuta bem de fora da área. Mas ele, na arrancada dele, no arranque, quando ele vai sair, a explosão dele ela é lenta para recompor. Depois ele chega, mas ele demora para recompor. E aí tu perde o tempo do teu adversário, que pode ser um jogador mais leve, de velocidade, que também é intenso, que não para de correr o tempo inteiro. E o que tu precisa para compor isso? Tu tem que ter alguém na mesma característica. E aí tu tem o Fernando Henrique, que é um cara que marca, que sabe usar o corpo, que sabe proteger a bola, que sabe fazer saída de jogo, que sabe trabalhar a bola junto com o teu lateral, junto com o teu parceiro, que é o teu volante. Ele consegue fazer com que chamar o meia para o meia receber a bola e depois sair jogando, porque ele também sabe sair jogando. E ele tem o passe em vertical, que no primeiro lance dele ele fez para o gol. É claro que o adversário também tirou um marcador. Não, não é isso. Não é que o adversário tirou o marcador. É porque foi um toque de bola rápido. Foi um jogo em velocidade. Foi pensado que ia ser feito. O Jeromel bateu uma falta em velocidade para o Benítez. O Benítez já viu a aproximação do Fernando Henrique, que deu um tapa na bola e encaixou para o Diego Souza entre os zagueiros. É uma questão de percepção do que vai acontecer. Então ele já analisou isso. E o Fernando Henrique é esse cara. Tem outros jogadores das categorias de base que estão no elenco do Grêmio que fazem a mesma coisa. Só que o Fernando Henrique, o ano passado, ele chegou a ser titular com o Filipão. E aí ele cometeu um erro e queimaram o guri. Porque ele cometeu um erro no final de um jogo. E o Grêmio perdeu o jogo. E aí queimaram o guri o ano inteiro. Agora esse ano ele volta. Se a gente conseguir entender, ele vai voltar e vai estar voltando e vai voltar muito bem, que eu acho que ele vai acabar tirando a posição de alguém. E parece que encontrou um jeito de jogar. Mas o que eu venho falando a respeito desse vídeo é a situação do Mancini expor os jogadores na coletiva. Cara, ele está queimando o grupo na coletiva. Até que ponto isso vai ser a favor dele? Eu lembro muito bem o Roger falando dos últimos treinadores, vamos falar aqui, o do Roger, o próprio Renato, o Thiago Nunes, eles não expõem o grupo, bem pelo contrário, eles defendem. Ele errou, mas todo mundo erra. E agora tem que ajustar. Então tem que conversar, dar oportunidade, mostrar outro caminho para o cara. É isso que os treinadores falam na coletiva. Não, o Mancini ontem veio, parecia que ele era o dono. Parecia que ele era o dono do que estava... Não o dono da verdade, né? Mas a análise que ele fez expôs na coletiva os jogadores dizendo que os volantes não fizeram o que ele estava pedindo. E ele tirou a dupla de volante. Aí quer dizer que a dupla reserva foi lá e conseguiu ajustar o time? A torcida está pedindo nas redes sociais um grande comentário de que o Vila Sante e o Fernando Henrique têm que ser os dois volantes titulares do Grêmio, para esse time realmente andar. Até pode ser, até concordo com isso, mas o Vila Sante não tem um chute de fora da área. Tu perde essa característica, mas ele te dá uma opção do toque de estar sempre presente onde a bola está. Ele não para um minuto. Ele está sempre presente. Onde a bola está, ele está junto. Ele é teu companheiro para fazer o 2-1. Essa é uma parte que tu vai trabalhar. Mas aí desagrada o dirigente. O Denis Abrão não quer o tic-tac, toque de bola. Ele quer bola para frente, velocidade. Chegar na cara do gol rápido e fazer o gol. E não trabalhar a jogada, armar, preparar a arapuca, como a gente fala, para poder dar o bote e vencer o adversário. Não. Ele quer rápido. Até que ponto isso pode ser favorável, essa entrevista do Mancini? Eu acho que ele começou a perder o grupo, porque dois jogadores cascudos, como eles falaram no ano passado,
que tinha que dar apoio para os cascudos. Os cascudos é que tinham que jogar. Eles é que não vão sentir o peso de uma situação como o Grêmio estava enfrentando ano passado. Mas os cascudos derrubou o Grêmio para a segunda divisão. Não foram os jovens, foi os cascudos. Eu gosto de frisar isso. O que vocês acham? Eu acho que ele se perdeu. Comenta aqui para a gente falar mais a respeito. Valeu? Chegou? Like, se inscreve. Essa moral, né? Inscreve-se no canal. Aqui é Grêmio.